Mas a gente está de novo aqui, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está com um marco muito importante, que é o Lapidary em São Paulo, o Echoes of the Future. Gui teve ali, Dr. Gui Musi, maravilhoso. Quando eu fui pensar em algo, em fazer em dermatoclínica, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o Gui. Obrigado. Muito, muito, porque além de tudo, Gui, eu acho você uma pessoa muito, muito, muito autêntica. E eu queria começar essa conversa perguntando da onde você tirou a ideia de fazer aquela sua live que você faz todo dia de manhã, às 8 horas da manhã, e que você traz verdades absolutas tão grandiosas ali, que eu, sempre que eu entro na live, quando eu posso, logicamente, eu vejo ali que é o meu momento, às vezes que eu estou me trocando para ir às 8 horas da manhã, e eu... É um momento meu de descontração, muitas vezes, e as suas respostas são inteligentíssimas com tudo que as pessoas ali, os pacientes e também colegas te perguntam. Então, da onde veio essa ideia? Ou foi algo que foi natural, que você abriu a live e começou a falar sobre isso? Tá. Primeiro, obrigado, né, pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com você. Foi basicamente um processo que eu pensei assim. Eu comecei com essa questão das lives, era por volta do começo da pandemia. O que acontecia? A gente, tinha aquele momento de que tava todo mundo muito sedento por informação, muitas incertezas, muita dúvida a respeito do que é conteúdo científico, do que não é. Como eu já tinha o Instagram há algum tempo, eu percebia que eu precisava conversar com o meu público para entender o que era relevante para ele, o que eles gostam de conversar, o que essas pessoas têm dúvida. Por exemplo, os nossos colegas dermatologistas às vezes vão ter dúvida como é que diagnostica e diferencia a acne de rosácea, qual que é o tratamento que você faz, ou então qual que é a citocina inflamatória XYZ envolvida na imunopatogênese da psoríase pustulosa. E o pessoal, exatamente. E o pessoal que tá lá no dia a dia, tal, que é leigo, eles querem saber, é verdade que, o creme pode dar espinha, protetor solar, é uma coisa que me faz mal, vai me fazer engordar. Então, a gente via que na internet cresceu muito essa forma de, disseminação de conteúdo pseudocientífico e até nocivo, para justamente trazer as pessoas para comprarem alguma coisa. E eu olhava aquilo e eu ficava horrorizado, porque eu falava assim, o que eu aprendi no hospital? Eu falei assim, não, velho, eu aprendi que, não, a gente tem que tratar as doenças, que as coisas têm tratamento. Então, as pessoas, elas começavam num ponto que para mim era muito angustiante, porque eu via que para elas nem sabia que tinha um tratamento. Ou, às vezes, você vê isso aí comumente, às vezes as pessoas nem sabem que elas têm uma doença ou que aquilo é uma doença e que tem um tratamento que pode ser feito. Então, a minha ideia era sempre assim, poxa, eu tenho um momento que eu tô à toa, que é no trânsito de São Paulo, que é sempre caótico. Exato, é parado, é aquela coisa assim que tá lá morrendo. Eu gosto de, dialogar a respeito disso daí que eu faço, porque eu sou muito feliz na minha escolha. E se você parar para pensar, eu fiz essa escolha baseada em, algumas coisas que para mim eram importantes, mas basicamente foi, ao acaso, né? Você escolhe a sua especialidade médica, o que você sabe do dia a dia dela? Nada. Quase nada. Quase nada. Aí eu tenho muito a agradecer ao Guilherme, que lá atrás fez o xizinho e falou assim, ia fazer dermato, caralho, vai ser legal. Mas pensou em alguma outra especialidade? Sim, claro. Eu pensava muito em ortopedia por conta do meu irmão, eu pensava muito em neurocirurgia porque é muito legal. Endócrino é muito divertido, reumato também é intrigante, um mundo enorme, tudo era legal, tudo era divertido. Só que a gente tem que fazer escolhas na vida, e a minha escolha mais racional nesse caso era por conta da dermato. E aí me veio a ideia, eu falei, poxa, eu preciso de um ambiente que eu possa conversar com as pessoas e que elas possam, ao mesmo tempo, me perguntar as coisas. Porque eu não vou simplesmente... Exato, eu não vou simplesmente ligar ali e começar a falar sozinho uma coisa que eu acho interessante. Porque eu acho muitas coisas interessantes. Estratégias para você jogar no jogo do bicho. Não é? Como, por exemplo, receita de pão de alho, entendeu? Mas as pessoas, embora isso seja muito importante... Elas também querem saber a respeito de, olha, acne tem tratamento? Eu posso fazer meu tratamento pelo SUS ou eu só consigo fazer isso daí gastando meu dinheiro e comprando remédio? Todo médico pode prescrever pelo SUS? Olha só, umas coisas assim que, cara, são muito simples pra gente. E você vai conhecendo seu público também, isso é muito importante. Exato. E a gente ajuda a ver, o que acontece, porque...
as pessoas às vezes estão lá angustiadas porque falam, eu comprei um protetor solar, eu gosto, achei o efeito incrível na minha pele, mas eu vi um vídeo falando que isso daqui vai me deixar gorda. Você fala, filha, pelo amor de Deus, você tá sofrendo à toa, não é assim que funciona. Então eu acho que assim, a coisa mais importante é que a pessoa que tá lá para falar de um conteúdo pseudocientífico, um conteúdo terrorista, ela não se inibe. Vai lá, fala um monte de besteira mesmo, acha que tá certa, coloca umas palavras difíceis e se vale de argumento de autoridade. Tem uma boa comunicação oratória, hoje o mundo é um pouco feito disso, né? Exatamente. Você consegue se comunicar independente se você tem um conhecimento apropriado ou não. Exato. E é fácil parecer que você tem um conhecimento profundo. Muitas vezes a gente se vale do fato de ser médico como se isso daí fosse uma garantia de que você estudou bastante, que você dedicou sua vida e que você tá falando lá uma questão que é, cara, uma verdade. Então, eu trago para as pessoas, você falou assim, verdades absolutas. Eu acho que a última coisa que eu trago são verdades. Eu trago um contraponto uma sensato. Reflexão. Exatamente. Isso. Eu falo para as pessoas assim. Isso. É que nem eu sempre explico para os meus residentes. Eu falo assim, cara, a única diferença entre eu e vocês é que eu tenho um pouco mais de bom senso porque eu já passei por essas situações antes. Conhecimento. É conhecimento. É aquela coisa. Vivência. É um pouco de vivência. Eu falo, a gente lê os mesmos livros, os artigos são os mesmos pra gente. Vocês têm total capacidade de tomar as mesmas decisões e chegar nos mesmos desfechos que eu. A única diferença é que eu já posso ter passado por algumas situações e que talvez eu fale assim, olha, eu tentei isso e nisso, nesse caso, nessa experiência pessoal, deu certo, mas... Exatamente. Mas eu acho que também tem uma questão bem específica que eu sempre toco nesse ponto, assim, sabe? Que é a vivência fora da medicina. Ah, sim. Essa vivência que você traz com você desde criança. O que fez a diferença na vida do Gui para que você seja esse médico que tenha um conhecimento tão aprofundado e tão reflexivo do que é a dermatologia hoje? Tá. Assim, você me engrandece muito. Eu acho que eu sei um pouquinho, assim, sobre dermato, eu não me considero expert. Eu sou uma pessoa, assim, eu virei médico, sou dermatologista, eu gosto de estudar. Mas eu acho que, assim, o grande diferencial, aí não tem muito como fugir mesmo. É o exemplo que eu tinha dentro de casa, entendeu? Então, meus pais são professores com mestrado, doutorado, com publicação, com livro, que frequentam o ambiente científico, que leem muito, e eles sempre me incentivaram muito a estudar. Eles me mostraram que, assim, olha, você tem um problema, você vai resolver isso daí estudando. E eu levo isso para sempre. Então, é aquela coisa. Às vezes, a gente se junta com os colegas e fala, ó, isso daqui é um caso muito louco, vamos discutir junto? Aí todo mundo discute, senta, a gente chega num consenso. E a outra questão foi esse incentivo que eles sempre deram para questão, assim, de estudar. Então, cara, não tinha ponto. Se era uma coisa de estudo, vai lá, faz. Eles nunca deram... Aprofunda, estuda, se desenvolve. Não é aquele conhecimento superficial que hoje está tão aí na moda, né? Aquele conhecimento rápido. Então, essa questão de trazer esse grupo para estudo, trocar essas ideias, aprofundar realmente é que faz diferença, embutido nessa questão cultural que você teve dos seus pais mesmo, de dar essa magnitude que é realmente o estudo apurado, aprofundado, né, em relação a isso. Eu queria que você contasse um pouquinho aí nossos projetos futuros, o que você espera disso para nossos ouvintes aqui do Lapidare, para os nossos futuros alunos, dos nossos projetos de dermatoclínica, de um cursinho realmente preparatório para tudo isso, do nosso centro de estudo que vem aí ricamente no nosso CEP. Então, conta um pouquinho para a gente sobre isso. Eu acho que, assim, você sempre teve uma visão muito incrível das coisas e eu agradeço muito por você me convidar para fazer parte. E, assim, você é uma daquelas pessoas, assim, que eu olho e falo assim, cara, se tem alguém que acredita nas coisas que eu falo, eu penso assim, Flávio. Sempre exatamente. Sempre da causa e sempre com muita admiração. E isso é complicado, porque eu tenho uma forma de posicionamento que é uma forma que às vezes tem gente que fala, nossa, mas você é muito bravo, nossa, mas você é muito objetivo. Ai, às vezes você tinha que... As pessoas não entendem, né? Não, porque é aquela questão. Quando a gente comunica, a gente tem que ser muito certeiro na comunicação, porque eu sempre falo aquilo. Se tiver dúvida no entendimento do que eu falei... O problema está
É pra mim, entendeu? Eu me sinto responsável pela comunicação. Isso. Então, eu acho que uma das coisas que você observou nesse cenário todo foi aquilo. Poxa, a gente tem uma necessidade de educação médica continuada. Beleza. Isso. Como que a gente faz isso daí? Vamos criar uma estrutura. Mas aí é aquela ideia, né? Tem como criar estruturas e aí tem o jeito Flávia de criar uma coisa assim que realmente abraça e que seja grandiosa a ponto da gente poder. Então, primeiro começou a pós de cosmetria, que tem questões assim que ensina o médico não só a injetar, então ele não vai ser um robô. Ele vai ser, por exemplo, uma pessoa que vai pensar sobre gerenciamento do envelhecimento, vai saber gerenciar o consultório dele, vai saber, por exemplo, como é que ele tem que pensar em atrair os pacientes. 360 graus. Exatamente, isso daí foi incrível. E aí, ao mesmo tempo, você percebeu que a gente sempre fala isso, olha, existe também uma questão que poucos dermatos falam a respeito de doença. Eu falo para você, é verdade, isso daí acontece mesmo, porque, sei lá, é um caminho que é um pouco mais demorado, aparentemente, tem, assim, umas dificuldades, como, por exemplo, como que você sai da residência e cria uma carteira de pacientes para você atender. Seu consultório não vai estar cheio no dia seguinte. E tem que falar isso. Tem que falar, porque as pessoas hoje em dia saem muito ansiosas da residência. Eu mesmo tinha glamour, isso. Né? Exato. Se passa no Instagram, realmente, às vezes... Quem vê stories não vê corre. Não vê corre. É isso aí. Não vê os bastidores. Não vê os bastidores. Então, acho que a outra coisa que você teve a oportunidade de criar foi isso. A gente fazer uma pós-graduação de dermatologia clínica. Então, é assim, vamos tratar umas doenças, vamos discutir essa parte, porque é aquilo, é importante. Às vezes a pessoa, eu já vi isso, eu já fiz isso. Cara, eu queria fazer uma pós para entender como os psiquiatras raciocinam. Muito bom. Poxa, eu vou falar que eu sou psiquiatra? Não. Mas eu quero entender, por exemplo, porque... Até melhorar a sua visão de mundo e a visão do seu paciente. É um tema interessante, é uma coisa que você quer estudar, é uma coisa que aprimora. Então, a ideia aqui foi isso daqui. E sempre aquilo, como é que a gente traz as coisas para ensinar? A medicina, ela é muito dinâmica, ela muda todo dia. E isso eu acho que é uma coisa importante que... Como médico, você tem que saber ler ciência, você tem que saber interpretar a ciência, e isso é muito difícil, é um aprendizado constante, mas você também tem a capacidade de fazer ciência. Então, foi a proposta que eu falei para você. Eu falei, Flávia, a gente tem toda a estrutura possível, a gente tem que fazer estudo. Vamos fazer estudo, vamos trazer o desenvolvimento científico aqui para junto, justamente para o médico que optar por estar aqui na pós, ele poder ter esse contato com a pesquisa clínica, ele saber que a indústria farmacêutica não é um bicho de 7 cabeças que tem a cura para o câncer e que vai tomar a sua saúde, não. Ela tá aqui para... Exatamente, a gente trabalha junto, porque é caro fazer pesquisa, é caro fazer desenvolvimento. Então, eu acho que essa ideia e essa possibilidade daqui no Lapidário, da gente conduzir estudo clínico para as mais variadas coisas, quer fazer, por exemplo... em alopecia, quer fazer, por exemplo, em transplante, quer fazer, por exemplo, com máquina, com tecnologia, quer fazer em doenças imunomediadas, como a gente está optando assim, o molde, ele é um só. O ponto é a gente fazer isso daí com excelência e ter um espaço para conduzir isso. Com certeza. E o Lapidari é esse mundo aqui para que a gente desenvolva esse conhecimento tão aprofundado, tudo embasado em muita ciência. Sempre. Com certeza. E a última coisa que você comentou na vida do dermatologista existe o antes e o depois da prova de título. Exato. Então, o nosso projeto é aquela questão, como a prova de título é um momento de muita angústia pro colega médico, é assim, extremamente angustiante. Eu lembro da minha época da prova de título, foi você só pensava naquilo, a sua vida ia acabar. E assim... Eu já passei por isso e deu tudo certo, eu tô aqui, tenho meu título. Esse caminho não é para as pessoas terem essa angústia. Então, o que a gente pensou também e que vamos executar é que teremos um curso preparatório para prestar a prova de título, entendeu? Justamente porque esse caminho não precisa ser uma coisa assim, de 7 cabeças. É muita coisa para estudar e é um momento muito angustiante. E vocês que tiveram esses skin the game, é importante estar próximo desses futuros que querem realmente tirar o título, para que vocês façam desse caminho um pouco mais ameno para eles. Exato. Para que realmente seja um mentor, de fato. Então, eu estou muito feliz. Tá muito... A gente tem um ano aí muito animado pela frente. 2024 vai ser um ano incrível, com vários projetos, muita ciência. E eu acredito muito nesse projeto, tanto da dermatoclínica, quanto o preparatório, quanto o nosso centro de estudos. Então, nos acompanhe, Gui Musi vai estar sempre aqui conosco,
Saiba da minha, não te elevo, como você fala, porque você merece esse significado mesmo, porque você realmente não diz verdades absolutas, mas você faz a gente refletir. E isso realmente gera um futuro melhor para a medicina. Às vezes futuro melhor para o paciente. Eu acho que essa é a ideia. Se a gente escolheu ser médico e não só fazer medicina, a gente tem que lembrar, a gente lida com o sofrimento do paciente e com a doença dele. E às vezes o que ele precisa é aquilo que você comentou anteriormente. Precisa ser ouvido. Ser ouvido. E se você não fosse médico, o que você seria? Nossa. Não sei, não quero pensar. Não existe, eu adoro fazer uma pergunta assim, que a pessoa não... agora o Dr. Borba que tá ali esperando, não vou poder perguntar isso pra ele. Eu acho que eu não gostaria de... eu não gostaria de cogitar um futuro no qual eu não fosse médico, porque eu sou muito feliz com a minha escolha. Se eu tivesse que, por exemplo, ter escolhido uma coisa, eu provavelmente não teria esse sofrimento, porque eu não teria sido médico. Mas agora, olhando pra trás, se eu não fosse médico, eu teria feito, por exemplo, uma carreira com... sei lá, eu seria cientista. Eu ia querer estar no laboratório, com certeza. Porque eu sou muito curioso, entendeu? Curioso, eu ia com certeza estar lá. Talvez eu tivesse feito biologia, talvez eu tivesse feito química, e aí eu fosse me voltar para a bancada mesmo, para esses processos de desenvolvimento. Eu acho que, querendo ou não, eu ia acabar encontrando um caminho para a área médica como um todo. Que legal, que legal. Muito legal, viu? Obrigada pela presença. Isso daqui vai ser... rotineiramente aí uma conversa, um bate-papo pra gente trazer bastante informação pro público que assiste a gente. Com certeza. Obrigada, Gui. Obrigado a você. Fala seu Instagram aqui pra todo mundo acompanhar às 8 horas da manhã a sua live. É @GuiMuzy, é GuiMuzy.Dermato. Perfeito. Obrigada e a gente tá junto. Igualmente. Obrigado a você, Flavinha. Obrigada, viu? Não é de nada. Pedras transformadas, majestosas formas, refinados contornos, evocam um tipo de fascínio deslumbrante. O que é raro torna-se talismã, símbolo e inspiração. Raro é ser lapidare. Um ecossistema em que renomados médicos da cosmiatria, anatomia e cirurgia plástica se unem intimamente ao conhecimento e à tecnologia. Lapidare for Future. Inspirando uma nova era de resultados e experiência. Em Balneário Camboriú e São Paulo. Medical Aesthetic Science. Uma requintada odisseia entre ciência, prática e tecnologia. Lapidare for Future.